Olá a todos! Na aula de hoje eu vou explicar um pouco mais sobre as estruturas de sincronismo de inversores fotovoltaicos com a rede elétrica. Antes disso, é muito importante que você tenha visto a parte 1 desta aula, onde eu explico o que é as transformações de Park e Clark. Sem elas, você não vai conseguir entender o conteúdo dessa aula, ok? Então vamos lá. Inicialmente, eu vou começar falando da estrutura conhecida como SRF-PLL, que significa, Synchronous Reference Frame. A palavra PLL é Phased Looked Loop. Então, é um loop, de travamento com a rede. Para essa PLL bem simples, a gente precisa de fazer uma transformação de ABC para DQ. Além disso, precisamos de um controlador PI. Assim, temos uma estrutura muito simples, mas ela é susceptível a distúrbios da rede, como as tensões desbalanceadas e componentes harmônicas. Então, como que essa PLL funciona? Então, você faz a medição das tensões ABC. Utilizando a matriz de Park, transformação de Park, você transforma para componentes D e Q. O que acontece? Quando a componente em quadratura estiver igual a zero, significa que eu detectei tanto o ângulo da rede quanto a frequência da rede elétrica. Para que fazer então essa componente ir para zero, existe uma relação entre a tensão de quadratura e a frequência, e você pode utilizar um PI para poder então fazer com que, enquanto aqui não seja zero, tenha um erro, e esse erro atualize essa frequência que atualiza o ângulo, até chegar num ponto que esse ângulo faz com que a transformação obtenha uma componente em quadratura igual a zero, ok? Então no paper do Rodrigues, está bem descrito, esse paper foi publicado em 2007, e ele descreve bem como que tem que ser feito o cálculo dos controladores, tudo isso é mostrado no artigo, ok? Vamos mostrar agora então os resultados desse artigo aí. Quando o sistema está equilibrado, as três fases A, B e C estão equilibradas, o ângulo da rede ele é obtido de maneira bem satisfatória. Já em condições que existem, por exemplo, desbalanço de tensão, observe que o ângulo ele não fica mais tão correto. Começa a ter uma barriga aqui no ângulo, deveria ser uma linha reta, e você já consegue observar que tem um desvio aqui em relação ao ângulo, devido o ângulo correto, devido a esse desequilíbrio na rede. E analisando agora, então, a componente de eixo direto e quadratura, a gente observa que quando o sinal está equilibrado, a componente de eixo direto é igual a 100, que é o pico da senoide, e o componente de quadratura é igual a zero. Já quando o sinal é desbalanceado, a gente observa que o eixo direto ele apresenta muita oscilação. Já o eixo em quadratura ele é próximo de zero, mas não é igual a zero, como no caso anterior. Então, observe que esse tipo de estrutura tem muito problema para poder fazer o sincronismo quando a rede está desequilibrada. Vamos para um próximo passo, então, que é uma estrutura um pouco mais complexa, bem mais complexa, na verdade, conhecida como DD-SRF, ou Decoupled Double Synchronous Reference Frame. Ela precisa de fazer uma transformação de ABC para alfa-beta, e depois ela faz uma transformação de alfa-beta para DQ, e ela trabalha com a DQ em sequência positiva, Vamos ver aqui então. Então nós já estamos aqui mostrando, apesar dessa figura ser bem complexa, vamos tentar entendê-lo. Então nós temos aqui o eixo alfa, e o eixo beta, e se eu já tiver o sinal transformado para alfa-beta, eu posso quebrar esse sinal então em dois outros sinais, que seria um D, um eixo D de sequência positiva e um eixo D de sequência negativa. Um eixo Q de sequência positiva e um eixo Q de sequência negativa. O único detalhe é que o eixo D de sequência positiva está a 90 graus do eixo Q de sequência positiva, e o eixo D de sequência negativa está a 90 graus do eixo Q de sequência negativa. E esse aqui é o nosso vetor espacial, que ele pode ser decomposto numa componente de sequência positiva e numa componente de sequência negativa. Ou seja, eu estou interessado na minha componente de sequência positiva do vetor espacial. Por isso que eu faço esse desacoplamento duplo aqui. A estrutura, ela é um pouco complexa, como eu disse, mas vamos por partes aqui. Então, primeiramente, transformar o sinal de ABC para alfa-beta, através de uma transformação alfa-beta, e depois é transformado de alfa-beta para DQ. E aqui está pegando a transformação de sequência positiva, que é explicado neste artigo aqui, publicado em 2007,
E depois também, e em paralelo, é feita uma transformação de sequência negativa, porque a velocidade, né, o W lá da frequência é diferente neste caso, deste caso aqui. E nós temos então a tensão de eixo direto, né, e a tensão de eixo quadratura em eixo positivo aqui e eixo negativo aqui. E eles desenvolveram uma estrutura que faz um desacoplamento. Para poder fazer esse desacoplamento, então precisa da sequência positiva, do ângulo e da média da sequência negativa. Então observe que na saída dessa estrutura eu obtenho uma estimação da tensão de sequência de eixo direto positivo e quadratura positivo e passo essa tensão por um filtro passa baixa, então que é um low pass filter. E aqui eu tenho o valor médio. Então com esse valor médio eu volto na estrutura de baixo, então na de cima eu obtenho o valor médio da tensão de eixo direto e aqui a tensão média do valor de eixo em quadratura para a sequência positiva. E aqui para a sequência negativa, valor médio do eixo direto da sequência negativa e o valor médio do eixo de quadratura da sequência negativa. E eu volto com esse valor aqui para esse bloco, que é mostrado no paper como é feito as contas, e aí eu faço então o desacoplamento. Então toda vez que tem esse asterisco aqui que eu estou desacoplado, né? E a partir desse ponto, né, observe que eu pego o meu sinal em quadratura de eixo positivo, passo por um PI, acho o W, né, que é a frequência, integro, acho o ângulo. E aí eu retorno para essa transformação de alfa beta para DQ. Então, essa estrutura aqui é a estrutura conhecida, já que é a SRF, que eu acabei de apresentar, ok? Mas todo esse desacoplamento aqui é feito para tentar melhorar, né, a detecção do sinal. Vamos ver então alguns exemplos de aplicação. Aqui o mesmo exemplo anterior, né? Então observe que nós temos um sinal desbalanceado, mas aqui a gente não vê muito, né, problema na fase detectada. E observe esse outro sinal que além do desbalanço tem harmônicos. Então tem várias ordens harmônicas aqui e mesmo assim a gente não observou grande discrepância no ângulo, né, da fase aqui estimado pela PLL. Observamos aqui agora a tensão de eixo direto positivo. Observe que mesmo no desbalanço ela não ficou oscilando em torno de 100, ela ficou bem constante perto de 100. E o componente de quadratura, depois de alguns segundos, alguns milissegundos, foi para zero, ok? Então a componente de quadratura positiva, tá? Não é a componente de quadratura total, é apenas a sequência positiva dela. E já durante o desbalanço mais harmônicos, a gente observa que é uma condição que dificilmente a rede vai estar nessa condição, mas pode acontecer, né? Mas dificilmente isso vai acontecer. Mesmo assim, observe que a tensão de eixo direto positiva ficou bem próximo do 100, com uma oscilação relativamente baixa, já a quadratura sentiu bastante. Observe que a componente de quadratura de sequência positiva, ela ficou com a média zero aqui, né? Porque o PI está controlando, mas não ficou tão legal, porque a condição de rede é muito severa, ok? Vamos para a nossa terceira e última agora estrutura de PLL, né, que é a DSOD. Então a DSOD ela é Dual Second Order Generalized Integrator. Então ela faz também, né, tem um princípio básico, uma transformação de ABC para ABC de sequência positiva. Então ela faz essa transformação, né, para os vetores ABC de sequência positiva, que é feita através dessa matriz de transformação de sequência positiva, que é mostrada aqui no artigo, vezes a tensão ABC, ok? Também é feita a transformação de ABC para alfa-beta. Lembrando, né, o alfa-beta, que é o vetor, né, que seria uma transformação de alfa-beta vezes ABC, ok? E aqui está o vetor de transformação alfa-beta utilizado. Esse paper foi publicado em 2006. Então, como que é feita a parte matemática dele? Então, a tensão alfa-beta de sequência positiva, que é desejada, né, ela é a matriz de transformação vezes a tensão ABC. Só que de sequência positiva. Só que a tensão de ABC de sequência positiva? Eu acabei de mostrar no slide anterior. É a matriz de transformação de sequência positiva vezes ABC, tensão ABC. Logo, né, fazendo essas contas, e substituindo, o que é a tensão ABC? É a tensão, a transformação alfa-beta, a inversa dela, vezes a tensão em alfa-beta, né? Então aqui, para pegar, eu quero obter o sinal em alfa-beta de sequência positiva a partir do sinal alfa-beta normal medido pela transformação de ABC
para alfa beta, ok? E aí é obtida essa matriz aqui que a gente vai utilizar daqui a pouco, né, para fazer esse desacoplamento, né? Então aqui eu preciso do sinal V alfa beta, multiplico por essa matriz e obtenho aqui então o sinal V alfa beta de sequência positiva. Tem alguns problemas para essa PLL durante variações de frequência da rede. Então aqui a PLL estava funcionando, né, mesmo numa condição bem severa da rede. Aqui nós temos então aqui a tensão ABC, aqui nós temos o sinal V alfa e beta, V beta, né? Então estava relativamente ok. Até no instante aqui, em torno de 0,15, que teve uma variação de frequência. Quando tem uma variação de frequência, observe que a detecção em alfa-beta já não ficou tão legal. E isso reflete na tensão também VABC de sequência positiva. Então essa figura mostra a tensão VABC de sequência positiva. Então vem dessa aqui, passa pela PLL, reconstrói o sinal, chega na tensão VABC de sequência positiva e a gente observa que o sinal ficou bem distorcido, né, para uma variação de frequência. Como que essa PLL funciona, então? Ela tem essa característica, né, que é a SOD, né? Então, por isso que ela chama de SOD. O que é o SOD, né? Então, ele pode ser usado para gerar sinais em quadratura. Então, eu tenho um sinal e eu vou sair com esse sinal no eixo direto e no eixo quadratura. Então, esse V' aqui vai estar em fase com V. Já o QV' vai estar em quadratura, ou seja, 90 graus de V. Então, sai o sinal V' e o sinal V. E se fizer o diagrama de blocos aqui, né, através do diagrama de blocos, é possível fazer a função de transferência e a relação entre o sinal V' e o sinal de entrada, né, é dado por essa expressão matemática aqui, que é dada por eixo direto, D de S. E o sinal QV', né, que seria esse sinal aqui pelo sinal de entrada, é dado por essa outra relação matemática aqui, que é o eixo em quadratura. Vou mostrar então como que é o efeito, né, tanto do D quanto do Q. Observe que o D ele tem um comportamento de um filtro passa-faixa. Então, na frequência de interesse, ele deixa passar, ou seja, ele dá 0 dB. Abaixo dessa frequência e acima dessa frequência, ele atenua. E atenua conforme o ganho K. Observe que, né, que o W geralmente é a nossa frequência de interesse, 60 Hz, né, 2π vezes 60, na verdade. E o K, né, se ele for muito pequeno, mostra que essa função de transferência ela tem uma seletividade muito grande, ou seja, deixa passar, né, o sinal de interesse, mas atenua muito os sinais fora dessa frequência. Qual que é o problema disso? O problema é que se tiver uma pequena variação na frequência da rede, o sinal principal já é atenuado já, entendeu? Então não é muito interessante ter um ganho K muito pequeno, certo? Logo, também se colocar um K muito grande, igual aqui K igual a 4, já observa que ele deixa passar, né, ele atenua pouco componentes, né, de frequência perto da rede elétrica, e também isso não é interessante. Então, o eixo D ele faz também uma filtragem no sinal, isso é muito interessante. Já o eixo em quadratura, observe que dependendo do eixo, do valor do K, né, você pode até ter uma amplificação de um sinal de baixa frequência. Então, você não pode ter um valor de K muito grande. Se você também tiver um valor de K muito pequeno, acontece o mesmo efeito. O seu filtro, a característica aqui, né, para a frequência desejada, ele deixa passar com 0 dB, né, para a frequência de interesse, que no nosso caso aqui do Brasil é 60 Hz. Então, ele deixa passar o sinal. Mas, se o K for muito pequeno também, qualquer variação de frequência você atenua o sinal. Então, a escolha desses valores de K também é explorada, né, no artigo aqui, de 2006. Então, como que é feito, então? A partir do sinal ABC é feita uma transformação, obtém o sinal V-alfa e V-beta. Através da estrutura que eu acabei de mostrar, né, que é a SOD, é obtido um sinal V-alfa' e um sinal QV-alfa'. E também para o sinal V-beta é obtido um sinal V-beta' e um QV-beta'. E aqui é feito o desacoplamento, através da matriz que eu mostrei, né, no começo quando eu comecei a falar sobre a DSOD. Eu mostrei essa matriz aqui, ó, que V alfa beta de sequência positiva é meio de 1 menos K, K e 1 de V alfa beta. Logo, o que é o V alfa de sequência positiva? Seria o V alfa menos QV beta. Então, seria isso aqui, ó, V alfa menos QV beta. O que é o meu V beta de sequência positiva? É o QV alfa mais V beta. Então, tá aqui, ó, QV alfa mais V beta. Então, é meu sinal V beta de sequência positiva. Logo, eu obtive, né, os sinais V alfa e V beta de sequência positiva aqui.
mostrando então a performance, né, durante um desbalanço de tensão, né, então o sinal também de 100% aqui, quando a gente observa o sinal, o módulo do sinal de eixo positivo, né, o que é o módulo do sinal? É a componente V-alfa de sequência positiva ao quadrado mais a V-beta de sequência positiva ao quadrado, raiz disso. Então observe que eu detectei o pico, né, deste sinal aqui. Quando teve esse desbalanço, observe que tem um transitório aqui, mas rapidamente o sistema obtém um sinal, né, de sequência positiva aqui, né, bem interessante, bem estável, né, mesmo com esse desbalanço. E no retorno, né, também tem um pequeno transitório, mas volta rapidamente, sem muito overshoot aqui, né, sem nenhum overshoot na detecção, ok? Então, através dessa fórmula a gente calcula esta figura aqui e também poderíamos estar calculando qual que seria o ângulo de sequência positiva. Então, neste gráfico está exibindo o erro que seria entre o sinal de sequência positiva e o sinal calculado, né? Então, observe que inicialmente tem um pequeno transitório, depois o erro vai para zero. Durante, né, a variação do sinal aqui, tem também o aumento do erro, mas rapidamente vai para zero. E depois aqui no retorno tem o erro e rapidamente vai para zero. Ou seja, conseguiu detectar bem, né, mesmo durante esse sinal aqui, bem desbalanceado. Observe que se a gente quiser ver a tensão de sequência positiva, VA, VB e VC, aqui estão as formas de onda das tensões das fases A, B e C. Então observe que mesmo durante o desbalanço, a sequência positiva está bem equilibrada, né? Está bem bonita de ver. Lógico que a parte aqui desse desbalanço foi todo para a sequência negativa, que não está sendo usada para calcular o ângulo, né? Então quando a gente observa aqui, ó, só a sequência V-alfa positiva e V-beta positiva foi utilizada para calcular o ângulo. E essa estrutura aqui é exatamente a SRF que eu mostrei, né, no primeiro slide. Então, através do V-alfa e V-beta de sequência positiva, é feita a transformação para DQ, a componente de quadratura passa no PI para que ela possa ir para zero, e é detectado a frequência, né? Essa frequência ela é utilizada aqui também na criação do eixo direto de quadratura, né? E o ângulo volta aqui para a transformação até que a tensão em quadratura vá para zero. Então a grande diferença desta PLL SRF para a inicial é que eu trabalho com a V-alfa e V-beta de sequência positiva, que é um sinal bem mais limpo, né? E não leva o desbalanço de tensão aqui para a transformação, logo a oscilação no eixo D e Q é bem pequena. Para finalizar, esse último trabalho aqui do Limongi, publicado em 2007, mostra várias características da SRF, DSRF, Positive Sequence Frame aqui, né, que é outro tipo da DSOD. Então, em relação à rejeição de distúrbio, robustez durante desbalanço, detecção de sequência positiva, né, se a estrutura é simples, né. Então, assim, eu geralmente uso a DSOD. A DSOD tem muitas aplicações bem interessantes e na época, né, não era utilizado em sistemas monofásicos, mas hoje já tem pessoas utilizando também sistema monofásico, então nem é mais um desmérito, né, dessa PLL aí. Então, espero que vocês tenham entendido bastante sobre PLL. Grande abraço a todos e bons estudos.